20, do versículo 11 até o versículo 15. Hoje nós iremos estudar sobre o juízo final. E este será o nosso texto inicial. Este não é o único texto que trata disso nas Escrituras, mas é o mais conhecido, não é? E nós vamos lidar com ele. Como na semana passada nós já tratamos do versículo 1 ao 6, agora nós vamos tratar do 11 ao 15. Vi um grande trono branco, e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, te pedimos nesta noite sabedoria vinda de tua palavra. Nós nos prostramos humildemente diante do Senhor, porque a tua palavra é precisa, é fiel, ela expressa exatamente o que o Senhor queria que ela dissesse. Mas nossa mente é muito limitada, Senhor. Nossa compreensão é limitada. O pecado que há em nós, que habita em nós, muitas vezes nos impede de compreendermos mais precisamente as Escrituras. O defeito não está na tua palavra, o problema está na nossa compreensão e na nossa falta de dedicação, muitas vezes, em empreendermos esforços constantes para entendermos o ensino bíblico. Obrigado por nos dar essa oportunidade de estudarmos a Escritura, estudarmos esta santa doutrina. Obrigado por todos esses dias, meses, anos, estudando a palavra de Deus aqui, nas quintas-feiras. Obrigado pela instrução que o Senhor tem trazido a esta igreja e pelo amor que este rebanho tem tido no aprendizado da tua palavra. Ó Senhor, sustenta esta congregação, que ela seja sempre desejosa, anelante de ser alimentada pela tua palavra. Que ela não tome apenas leite, mas comida sólida, que cresçamos espiritualmente, que sejamos fortalecidos, amadurecidos e também usados por ti para conduzir outras pessoas à tua vontade. Seja no trato da evangelização, seja no trato do aconselhamento, em qualquer área que o Senhor nos colocar, seja no louvor a ti, na música, no ensino, na escola dominical, nas sociedades internas da igreja, que a tua palavra seja sempre nossa bússola, nossa direção, e que o Senhor nos livre de pensarmos alguma coisa distanciados dela. É isso que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Meus irmãos, na semana passada nós tratamos sobre o milênio e vimos que as Escrituras nos mostram, em várias passagens, que os 1000 anos que são apresentados aqui no capítulo 20, no
início do capítulo, não são 1000 anos literais, precisamente no versículo 3. Nós observamos que as Escrituras nos ensinam que este número é um número figurado, é um número simbólico, e que o reino de Cristo começa na sua primeira vinda. E ele se finda, esses 1000 anos se findam na sua segunda vinda. Aqui nós temos este reinado milenar, e que esta prisão de Satanás, que nos diz aqui nesse capítulo 20, que Satanás está aprisionado, acorrentado, esta prisão de Satanás se refere a ele não enganar mais as nações, como diz o versículo de número 3, né? Então ele é impedido de enganar as nações. E o versículo 3 está ligado àquela passagem que Jesus disse que o valente é amarrado e a casa dele é saqueada. Então o valente amarrado é Satanás. E isso se dá na primeira vinda de Cristo. O fato de Satanás estar amarrado não quer dizer que ele não tenha poder para operar as suas mentiras, os seus enganos aos homens. Quer dizer que ele está limitado nas suas operações. Visto isso, vimos também a respeito da ressurreição dos mortos e o que essa passagem fala. Nós agora vamos considerar a respeito do juízo final. E o que é isso, né? O que é o juízo final? Primeiro nós vamos lidar com vários textos da palavra, vamos aprender o que é o juízo final, quem julgará no juízo final, quando será o juízo final, será que haverá julgamentos distintos em épocas diferentes? Os nossos irmãos que abraçam a teologia dispensacionalista, eles afirmam que haverão distinções de julgamento. Haverão julgamentos diferentes. Julgamento, uma hora, em um tempo, será, por exemplo, o tribunal de Cristo, que é um tipo de julgamento apenas para o recebimento de galardões da igreja. Em outro momento, haverá um juízo para os ímpios. Então, haverá um juízo antes do milênio, outro depois do milênio. Isso está separado na teologia dispensacionalista, o que nós não abraçamos, porque a Escritura parece nos mostrar outra coisa. Quando nós observamos a respeito desta doutrina, do ensino a respeito do juízo final na história da igreja, e precisamos considerar que o dispensacionalismo é uma posição moderna, do século XIX para cá. Então a igreja não existe do século XIX para cá, né? A igreja tem mais de 2000 anos, a igreja do Novo Testamento, se a gente não contar com a igreja do Antigo Testamento. Então a igreja não professava isso. A igreja sempre se posicionou de uma forma que não tem muito a ver com o que os dispensacionalistas dizem. Nós vimos as posições distintas a respeito do milênio, e dentre elas vimos a posição amilenista e pós-milenista e pré-milenismo histórico. Essas são as posições mais antigas, né? Mas mesmo o pré-milenismo histórico é muito diferente do dispensacionalismo. Por exemplo, o dispensacionalismo vai dizer que a igreja não passará pela grande tribulação. O pré-milenismo histórico vai dizer que a igreja passará pela grande tribulação. Porque é assim que Jesus ensina em Mateus 24, e isso está ensinado também no livro do Apocalipse. Mas a nossa posição é amilenista, e nós falamos muito sobre isso, né? O termo amilenismo significa literalmente não milênio. Mas não é isso que nós queremos dizer, né? Que não existe um milênio, mas que não existe um milênio nos moldes do dispensacionalismo ou de um milenismo literal de 1000 anos. O milênio acontece da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo. Se eu devo interpretar 1000 anos como literal, eu preciso também interpretar as correntes que seguram o dragão como corrente de verdade, né? Mas Satanás é um espírito. Uma corrente de verdade não prende um espírito. Então a linguagem é simbólica e eu preciso respeitar o texto. Eu preciso ler o texto no gênero que ele foi dado pelo Espírito Santo. Eu devo ter cuidado para que eu não esteja preso
a minha forma de entender o texto, mas eu entendo assim. Eu devo entender ou procurar entender, me esforçando para compreender a intenção do autor, tentando entender o estilo que ele usa, o gênero que ele usa, para que eu de fato compreenda o que a Bíblia está dizendo em determinada passagem. Há muita bobagem sendo dita em nome de Deus, em nome das Escrituras, porque alguém olha um texto e diz que é aquilo. Não é? Por exemplo, quantos de vocês já disseram que tudo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem é o céu? Não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está falando do céu naquela passagem. Paulo está falando de Jesus do Evangelho. Mas nós fomos ensinados assim. Não é? Então, o que o olho não viu é o céu. Tudo que o olho não viu é o céu. Mas Paulo viu, não viu? Paulo não viu? Ele disse que viu coisas inefáveis. Então, quando nós observamos o contexto do que ele está dizendo, ele não está falando do céu. Embora nós nunca tenhamos visto o céu, nem eu nem você vimos o céu, nem ouvimos o que se canta lá e o que se diz lá. Mas o texto não está dizendo isso. Então eu tenho que olhar para o texto e saber o que ele está dizendo para aquele período através daquele autor, né? E quando não me esforço para isso, ou quando não sou ensinado assim, eu erro na interpretação das Escrituras e começo a afirmar coisas que não convêm. Lembram daquele videozinho daquele pastor de uma igreja que foi ler Oséias e disse: pega uma mulher e adultera com ela, né? E aí o repórter foi perguntar a ele por que ele fazia isso. Ele disse: a Bíblia manda. Mas o repórter disse: aqui diz adúltera. Não diz para você adulterar com a mulher. Pega uma mulher adúltera. Somente um acento alterou toda a vida daquele homem, daquela mulher, da esposa dele, que teve que aceitar esse negócio porque ele disse a ela que a Bíblia mandava ele adulterar, e da igreja que ele era pastor. Então, uma falsa interpretação pode levar a muitos problemas, né? Igualmente em relação à escatologia. Nós temos visto que a escatologia é o assunto mais controverso dentro da teologia. Parece que quase em todos os pontos há discordâncias, né? Se concorda de fato que Jesus virá, mas não se concorda como será isso, se em uma vinda ou duas. Se concorda que haverá tribulação, mas não se concorda se a igreja passará ou passará até a metade. Não é? Se sabe que Jesus voltará, mas não se concorda se haverá uma vinda para os santos e com os santos depois, ou uma vinda só. Então há muitas discordâncias. E quando nós falamos do juízo final, não é diferente. Alguns estudiosos vão dizer que crer num juízo final é desnecessário. Por quê? Porque Hebreus 9:27 diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, se alguém morre, já é julgado na sua morte, por que haverá um juízo final? Se quando alguém morre, ele já segue para o seu destino, não tem como mudar aquilo, né? Esta é uma pergunta interessante, mas nós devemos observar as escrituras e não apenas ir pela lógica humana, né? O que é que as escrituras dizem? A lógica humana pode entender uma coisa, mas a escritura pode dizer outra, e em outro sentido. Mas em termos comparativos, irmãos, como nós vivemos num país que existem muitas igrejas que abraçam a teologia dispensacionalista, e eu disse já a vocês o que é isso, né, no último estudo, o que é o dispensacionalismo, eu preciso dizer também qual é a posição do dispensacionalismo a respeito do juízo final. Então, eles acreditam que haverão pelo menos 3 juízos. O primeiro juízo é o juízo dos santos, por ocasião da volta de Cristo. Esse juízo é chamado de Tribunal de Cristo. Os crentes ali receberão suas recompensas, seus galardões. O segundo juízo será o juízo do mundo ímpio, 7 anos depois da volta de Cristo. E o terceiro juízo, um juízo dos ímpios mortos durante o milênio, ou após isso, né? O juízo do grande trono branco. Então, eles pensam, pelo menos, em 3 juízos. Vamos ver se é isso mesmo que a Escritura nos ensina, não é? Vamos abrir a palavra de Deus em Atos 17:31. Atos 17:31.
Nós vamos, a partir desse texto, começar a responder a pergunta: o que é o juízo final? O que é o juízo final? A Confissão de Fé de Westminster, que é o documento mais preciso em termos de confessionalidade reformada do século XVII, a partir da Confissão de Fé de Westminster, nós vamos ter as várias outras confissões, como a Confissão de Savoy, que é congregacional, a Confissão de Londres, que é batista, né? E tudo que veio depois. A Confissão de Westminster diz o seguinte: Deus determinou um dia, com justiça, e há de julgar o mundo por meio de Jesus Cristo, a quem foram, pelo Pai, entregues o poder e o juízo. Nesse dia, não somente serão julgados os anjos apóstatas, mas também todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta dos seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão segundo o que tiverem feito, bem ou mal, por meio do corpo. Esta parte da Confissão de Westminster, no capítulo 33 dela, no primeiro ponto, já nos diz tudo o que vamos estudar hoje. Aqui está o esboço de tudo o que vamos estudar. O que é o juízo final? É um dia que Deus determinou para manifestar a sua justiça. E quem será julgado no juízo final? Todos os homens e os anjos apóstatas, os anjos caídos. A igreja estará no juízo final? A pergunta. O que vocês acham? Estará. Estará. Mas o que é que vai se dar com a igreja naquele grande evento? Nós vamos saber disso hoje, né? Qual é o papel da igreja naquele momento triunfal da história da redenção? Mas veja Atos 17, 31. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Observe o texto com atenção. E respondendo à afirmação de alguns teólogos que o juízo final é desnecessário, esse texto já dá uma resposta para isso e diz o seguinte: Deus estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, ainda que alguns digam que é desnecessário, para Deus não é. Para os teólogos pode ser desnecessário, para Deus não é. Deus estabeleceu um dia e esse dia é um dia de manifestar a sua justiça. A segunda coisa que nós aprendemos nesse texto: quem será o juiz no juízo final? De acordo com o texto, o varão. E quem é esse varão? Por que vocês têm tanta certeza que é Jesus? Ressuscitou dentre os mortos. O juiz do grande trono branco é Cristo. Existem passagens que diz que é o Pai. E parece um conflito, mas não é um conflito. Jesus é comissionado pela Trindade para julgar. E não há nada mais justo na Escritura do que aquele que foi injustiçado, o justo que foi injustiçado pelos homens pecadores, ele será o juiz na sua volta. Vamos ler outra passagem, João 5, 22 e 27. João 5, 22 diz o seguinte: E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo julgamento. Muito claro, né? Muito claro. O 27. E lhe deu autoridade para julgar. Por quê? É o Filho do Homem. Então, tanto o texto de Atos como o texto de João nos deixam muito claro quem será o juiz naquele grande dia. Mas vamos ver ainda outro texto, só mais esse. Judas, epístola que escreveu Judas, antes de Apocalipse. Vamos ler o versículo 6 de Judas.
Esse texto vai nos mostrar, não que Jesus é o juiz, mas que os anjos serão julgados por Cristo também. Os anjos caídos. E quando caíram esses anjos? Na revolta de Satanás. Diz a Escritura que ele arrasta a terça parte dos anjos, o dragão, né? O texto vai dizer: e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Qual era o domicílio desses anjos? O céu. Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então sabemos que o juízo do grande dia, o juízo final, é que estes anjos rebeldes serão julgados pelo Senhor. Quando nós lemos, e eu vou pedir para que vocês abram essa passagem, porque ela é importante, 2 Coríntios 5:10, porque ela é importante, porque ela trata também do juízo final, mas ela usa um termo muito interessante, que é tomado pela teologia dispensacionalista. O texto vai dizer o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. Os dispensacionalistas vão dizer: este é um tribunal que refere-se à igreja. À igreja. Então a igreja será arrebatada, tirada, arrebatamento secreto. Ela passará pelo tribunal de Cristo. Ali é um tribunal onde ela receberá seus galardões, e aí ela vai para as bodas do Cordeiro. E vai estar uma festa lá no céu e o cancão piano na terra, na grande tribulação. Né? Depois de termos lido Atos e João, o que quer dizer o termo tribunal de Cristo? É Cristo quem julga. Por isso o tribunal é de Cristo. Porque ele é o juiz. O texto diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, quem julga é Cristo. Isso não pode ser questionado. O grande juiz é Deus, mas na pessoa de Cristo, ele estará julgando toda a terra, assim como na pessoa de Cristo, o Pai salva os eleitos. É a mesma dinâmica de operação na Trindade, mas tanto o Pai quanto o Espírito estão também envolvidos no julgamento. Não é? Essas passagens precisam ser bem compreendidas, porque às vezes a gente não entende como as coisas vão se encaixando nas Escrituras por não observar a linguagem. Então, por exemplo, quando alguém toma Apocalipse como literal, veja, se em uma passagem da Escritura diz que o Pai está no trono, e na outra passagem diz que o Filho está no trono, o Filho está no colo do Pai. Em outro lugar diz que nós estamos assentados em tronos. E a gente está no colo do Pai e do Filho. O ponto é, o que é trono? O que é trono para esse livro? Um lugar alto. Poder. Não é? Então, o trono simboliza o quê? Veja, morreu um rei de Israel, Isaías está desesperado por causa da morte do rei, aí diz o texto, viu o Senhor assentado aonde? Ao sublime trono. Quem morreu? O rei. E Deus estava onde? No trono. E o trono de Israel estava ocupado por quem? Mas ele morreu. Então, para Isaías, o trono está vazio. Mas Deus, na revelação, mostra a ele: não, o trono não está vazio. O trono não está vazio. O trono está ocupado. E o meu trono é alto e sublime. A ideia aí de sublimidade é de glória. Então, trono
implica soberania. Quando Paulo usa essa linguagem para anjos, por exemplo, ele fala de tronos. Uma classe angelical, ele chama de tronos. Então é como se essa classe angelical estivesse responsável por alguma espécie de governo na criação. Mas que tipo de governo, pastor? Não sei. Porque a Bíblia não fala. Paulo menciona tronos, soberanias, principados e potestades. Somente uma vez, em Colossenses. Ele só menciona, ele não diz o que eles fazem. O que nós sabemos, de modo geral, dos anjos são espíritos ministradores. Mas sabemos que eles têm funções específicas. Observe Gabriel. Observe Miguel. Operando em situações muito específicas. Miguel, muito relacionado ao povo de Israel. Gabriel, muito relacionado ao anúncio do nascimento de Cristo. Né? São os únicos anjos que a Bíblia menciona o nome deles. Né? Não menciona Rafael, viu? Não tem menção a nenhum Rafael nas Escrituras, né? Então, precisamos observar a linguagem para entendermos o que o texto está falando. Tribunal de Cristo tem a ver com Cristo como juiz, julgando todos os homens e os anjos caídos. Vamos para Mateus 25, e aqui nós temos um texto maravilhoso para entendermos muitas coisas a respeito do juízo final. Mateus 25, do 31 ao 46. Nós vamos ler toda essa passagem, porque ela é muito interessante, né? Quando vier o Filho do Homem, quando vier aqui, é que momento? Segunda vinda. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, então ele vem como rei, para instalar agora o seu reino eterno. Este é o final do milênio, certo? Verso 31 está falando do final do milênio e agora a instalação do reino eterno. Quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Trono fala de reino. Vinda de Cristo, majestade, trono. Observe as palavras, né? Filho do Homem tem a ver com profecia a respeito de Cristo. Majestade tem a ver com o seu reinado. Trono tem a ver com sua soberania. O verso 32. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos e as ovelhas. O versículo 32 está falando de quê? Do juízo final. Todos os homens. Todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Por que as ovelhas estão à direita? A Bíblia fala várias vezes da destra do Altíssimo. Né? Meu braço está estendido, minha destra está estendida. A maioria das pessoas são destras. Então está falando da força, da obra poderosa de Deus. Então, as ovelhas estão do lado do poder, do lado do governo, do lado do reino. O verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai. Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este reino é o reino eterno e não o milenar. Certo? Porque aqui nós temos o juízo final acontecendo. Jesus está chamando os seus eleitos para que eles entrem no estado eterno. Então, ele está chamando os seus eleitos no juízo final. Né? Verso 35. Porque tive fome
Me destes de comer, tive sede, me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Este povo aqui foi salvo pelas obras? Não. Eles foram salvos pela graça. Mas eles estão passando por uma espécie de escrutínio aqui, diante do juiz, que é o rei. Né? Lembram daquela passagem que duas mulheres foram se queixar ao rei Salomão a respeito da morte do filho? Né? E ele diz: pegue o vivo e divida no meio. Então, ali nos mostra que o rei, naquela época, tinha um poder de julgamento. Isso era dado aos reis. E aquela ideia antiga, do Antigo Testamento, também está sobre Cristo. Não é? Até recentemente, o rei tinha um poder moderador, né? Em muitas nações. Ainda tem, né? Na Inglaterra. O rei é um poder moderador. Mas aqui, Cristo não é apenas um poder moderador, ele é um poder soberano. Ele ordena e é feito. Né? Não tem ninguém que desfaça o que ele faz, nenhum poder na terra que desfaça o que ele determina que será feito. Então, o texto está falando que nós seremos também julgados. Aqui a gente precisa considerar algumas coisas. Primeiro, que o julgamento do juízo final, irmãos, não é um juízo investigativo. Deus não precisa investigar. Ele sabe de tudo. Exato. Ele sabe de tudo. Então, não vai ter ali um promotor, não vai ter ali um defensor público. Né? Advogado a gente tem já, que é Cristo. Né? Acusador a gente também tem, que é Satanás. Mas aqui, Satanás vai ser julgado. Né? Não adianta nem ele falar, porque se ele se levantar e só, tu fosse acusador, agora tu é réu. Fica calado, cala tua boca aí, que tu vai pro inferno, já pro lago de fogo, viu? Nem como dizia um pastor meu, feito caranguejo na Paraíba, amarrado cabeça com pé. Vai ser jogado lá no lago de fogo. Diga. Aos servos de Deus. Aos servos de Deus. Quando nós chegamos aqui no verso 41, então o rei dirá, eu vou voltar essa questão de pequeninos daqui a pouco, lá em Apocalipse. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, como forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: Em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Aqui, pequeninos, vai se referir tanto aos crentes como aos humildes, aos desfavorecidos. Os crentes estão incluídos nisso, mas não apenas eles, os desfavorecidos. As obras aqui, a gente entende que elas têm um papel muito importante. Por quê? Por que vocês acham que as obras nesse julgamento têm um papel muito importante? Exato. As obras estão mostrando o que está no coração do povo. Mas Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios 5:10, que será mostrado tudo o que tivermos feito de bem ou de mal. Apocalipse vai dizer que um por um será julgado.
um por um. Alguns estudiosos vão dizer assim: os pecados dos crentes também vão ser mostrados. Mas se vai ser mostrado a grandiosidade do perdão de Deus, quando o juiz dizer: vindes benditos de meu Pai. Vocês são pecadores também, mas foram redimidos. Venham para a minha destra. Os ímpios não redimidos, malditos, afastem-se de mim. Vocês vão para o lago de fogo, preparado para o diabo e seus anjos. Veja o versículo 46. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Esse versículo 46 é importante, irmãos, porque alguns teólogos também chegaram a dizer, por exemplo, que o inferno não é eterno. John Stott disse isso. John Stott foi um grande teólogo, mas errou nesse ponto. Ele era um aniquilacionista. O texto vai dizer castigo eterno. Então, o castigo no inferno é eterno. Deus não vai simplesmente fazer evaporar um ímpio depois do juízo final. Ele vai estar eternamente no inferno, no lago de fogo, sofrendo tormentos terríveis. E esta mensagem do inferno é necessária para o nosso tempo. É necessária para os crentes também. É necessária, inclusive, para os eleitos. Porque nós devemos nos lembrar do que o Senhor tem nos livrado. O texto de Paulo, lá em Tessalonicenses, vai dizer que ele nos livrou da ira dele. O inferno é a manifestação absoluta da ira de Deus sobre os ímpios. Daqueles que rejeitaram e pisaram no Filho, serão esmagados terrivelmente no inferno durante toda a eternidade. Alguns homens vão perguntar se isso não seria falta de amor da parte de Deus. Não. Não é falta de amor. Deus manifesta muito amor aos seus eleitos. Os ímpios, enquanto viveram nessa terra, nesse mundo, blasfemaram contra Deus e trataram todos os pecados que a Escritura diz que são pecados, são blasfêmias contra Deus. Eles trataram isso de forma a ridicularizar e a zombar da palavra de Deus. Eles passaram a vida zombando de Deus. Eles se colocaram como inimigos ferrenhos de Deus. A Escritura nos diz que é justamente essa linguagem, inimigos de Deus. Então, eles sofrerão as penalidades eternas para sempre. Isso é uma verdade terrível, mas uma verdade das Escrituras. Vamos para Apocalipse 20, nosso texto, e agora nós vamos investigar aqui algumas coisas importantes nesse texto. Vi um grande trono branco. Trono nós já sabemos por quê. Se refere à soberania de Deus, ao poder real e branco. A Escritura vai dizer no próprio livro do Apocalipse que os santos são vistos com vestes brancas. Não é? O branco demonstrado em Apocalipse tem a ver com a santidade de Deus, a pureza. No capítulo 19, veja, volte um pouco aí. No capítulo 19, nós vamos ler o versículo de número 11 em diante, né? Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Aqui nós estamos vendo também uma descrição da segunda vinda de Cristo. Observe, os seus olhos são chamas de fogo. Esse símbolo é mostrado desde o início do Apocalipse. Os olhos de fogo de Cristo falam da sua onisciência, do seu conhecimento absoluto de todas as coisas. Ele penetra todas as coisas, assim como o fogo penetra todas as coisas. Não quer dizer que quando a gente chegar no céu a gente vai ver 2 bolas de fogo no olho de Jesus. É uma linguagem simbólica. Seus olhos são como chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. O que são os diademas? Falam de que os diademas? Da sua realeza. Ele é rei. Nós vimos isso já agora, hoje. Ele é rei. Tem um nome escrito
escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido de um manto tinto de sangue. Isso fala de quê? O seu sacrifício. O manto tinto de sangue fala de sua obra expiatória. Então, ele é o rei que julga e ele é o rei salvador dos seus eleitos. Diz o texto aqui que o seu nome se chama Verbo de Deus. Mesma expressão que João usa lá no capítulo 1 do seu evangelho. Ele é o Verbo de Deus, ele é a palavra de Deus. Veja o verso 14. E seguiram os exércitos que há no céu. Veja, isso é demonstrado também em vários outros lugares que nós já lemos em Apocalipse. Mas aqui nós precisamos também considerar o seguinte, veja só, está vestido, verso 13, vestido de manto tinto de sangue, e o seu nome se chama Verbo de Deus, Palavra de Deus. Lá no começo do Apocalipse vai dizer que uma espada sai da sua boca. O que é isso? A palavra. Por isso ele é o Verbo de Deus. Então não vai ter... Imagine se você pensar em Apocalipse literalmente, irmãos. Primeiro, já começa mostrando Jesus como um monstro. Porque um homem com cabelo branco, cheio de glória, com o olho cheio de 2 bolas de fogo e uma espada saindo de dentro da boca dele. Tudo isso é simbólico. A espada é mostrada como a palavra. A espada do Espírito, que é? É a palavra de Deus. Mesma coisa está sendo mostrada aqui. É preciso observar Apocalipse olhando para outras áreas da Escritura, porque uma parte vai explicar outra parte. Então, o verso 14 reafirma: um exército vai seguir, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, como? Branco e puro. Veja a ligação de branco com puro. Sai da sua boca espada afiada para ferir as nações. Por que uma espada afiada para ferir as nações sai de sua boca? Ele vai julgar por meio de sua palavra. E o que é isso aqui que está acontecendo aqui agora? Apocalipse está descrevendo que evento? O juízo final. Pergunta, o juízo final está aqui ou está no versículo 11 até o 15 do capítulo 20? Exatamente. Exatamente. Quer ver uma coisa clara para a gente entender isso? Como o Apocalipse opera e como João trabalhava essa questão de recontar e acrescentar? Quando você lê Gênesis 1, o que é que temos em Gênesis 1? Criação dos céus e da terra. E Gênesis 1 termina como? Falando de quê? Criação do homem e da mulher. Foram criados a sua imagem e semelhança. Capítulo 2, fala de quê? É outra criação? Não. É um detalhamento da criação do homem e da mulher. Então, Moisés está recontando uma parte e dando mais detalhes daquilo, né? Veja Gênesis 2, abra lá, para a gente ver algumas coisas aqui. Veja só, no versículo 26, a gente lê do capítulo 1: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, etc. Verso 27. Criou, pois, o homem à sua imagem e semelhança, homem e mulher, os criou. Deus disse como foi que fez? Ele disse que criou. No capítulo 2, do verso 4 até o verso 17, ele está dizendo como fez o homem e o que ele disse ao homem. Veja o verso 4. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta. Veja a referência ao início do capítulo 1 de Gênesis. Pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado. Veja o versículo de número 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Isso é dito no capítulo 1? Não. Ele soprou nas narinas fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Também não vemos isso no capítulo 1. E aí a gente vai para o versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora, que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus,
trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Veja o versículo de número 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne, e a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou-a numa mulher, e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-lhe-ei varoa, porque do varão foi tomado. Veja o versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá, tornando-se os dois uma só carne. Isso não é dito lá no capítulo 1, mas é dito aqui. E no verso 25 nós lemos: ora, um e outro, homem e mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Isso é óbvio lá no capítulo 1, mas também não está registrado lá, mas está aqui. Então Moisés está recontando e está dando detalhes. Essa é uma forma da literatura antiga dos tempos bíblicos. Para nós hoje, a gente pensa muito assim, né? Então, se eu disser uma parte da história e Oswaldo disser outra parte com algumas coisas, é fácil que alguém diga assim: o pastor estava mentindo. Mas para esse contexto dos tempos bíblicos, na literatura você ia acrescentando, para ir mostrando os detalhes, a fim de também de instigar a leitura do leitor, né? Fazê-lo interessar-se pelo texto. Diga, Tião. Não vai. A igreja precisa ser ensinada, a igreja precisa aprender a palavra, mas a igreja precisa aprender a estudar a palavra. Daí nós temos, por exemplo, a importância da pregação expositiva, que ela vai, quando ela é proferida, ela não somente atinge o coração, ela ensina o crente a ler a palavra. Mas esses ensinos de como interpretar, misturados com a exposição, são necessários para que o povo aprenda a interpretar. Porque isso faz parte do sacerdócio real de todos os crentes. Infelizmente, há muitos líderes que não querem que o povo aprenda, não querem que o povo entenda, porque eles querem que o povo tenha um cabresto. Ele diz e está dito e acabou. E nem questione, está dito. Ele sabe e a gente não sabe. Mas não é isso que a reforma protestante diz. O que a reforma faz? Os primeiros atos da reforma: traduzir a Bíblia para a língua do povo, dar a Bíblia ao povo, alfabetizar o povo para que ele aprenda a ler as Escrituras. O povo precisa. Não é? E, corrigindo aqui uma interpretação falaciosa do catolicismo romano, que diz que isso gerou a confusão que nós temos no mundo hoje, porque cada um interpreta como quer. Não foi isso que a reforma ensinou. A reforma defendeu o livre exame das Escrituras. A reforma não defendeu a livre interpretação, cada um interpreta como quer. Defendeu o livre exame. E como nós constatamos isso historicamente? Muito simples provar, irmãos. Os reformadores escreveram confissões, catecismos, documentos, cartas, a fim de que a igreja, lendo esses documentos, aprendesse a ler melhor as Escrituras. Então, os reformadores fizeram isso. Escolas teológicas foram abertas, o povo foi ensinado, os leigos foram ensinados, ministros foram formados. Né? Na Idade Antiga, na Igreja Antiga, qual era a diferença de um pastor para um irmão leigo na igreja, em termos de formação teológica? O pastor estudou mais tempo. Agora, na igreja, não tinha seminário. Ele era catequizado na igreja, ensinado pelos seus bispos, pelos seus pastores, a fim de compreender as Escrituras para ensinar as Escrituras. Não é? Diga. Sim, nós teremos uma disciplina de interpretação bíblica. Teremos 2 disciplinas de panorama das Escrituras. Então, vão ter várias que vão ensinar o crente a usar as ferramentas de interpretação. Né?
Exato. Se não foi ensinado. O que não é isso que o texto está dizendo, né? Você tem que... Exato. Para uma leitura, como eu posso dizer, uma leitura não instruída do contexto que está acontecendo, que Jesus está ensinando. Porque em vários outros lugares já está ensinado que a salvação é pela graça. Então, se você pega um texto e isola, você diz aqui, mas aqui é preciso conquistar a salvação. Então, vamos chegar neles aqui também. Sim, igreja e sociedade. Exato. Diga, meu irmão. Uhum. Sim, sim, sim. Uhum. Bom. Sim, sim, eu tô entendendo. Vai, vai. Sim, acredito. Não só eu, não estou sozinho, não. A teologia reformada diz isso. Haverão galardões. O que a teologia reformada não concorda são julgamentos separados. Entendeu? Então, as recompensas acontecerão. Mas, pastor, o povo vai ficar com inveja? Vai não, irmão, porque não tem pecado. Né? Então, quem ganhou, quem foi galardoado, né? Foi porque fez aquilo para a glória de Deus. Paulo vai falar em outro lugar de obras que foram queimadas, madeira, feno e palha. Essas obras não glorificam a Deus, mas aquelas de ouro, né, de pedras preciosas, que não foram consumidas pelo fogo, porque o fogo ali tem um sentido de juízo, julgamento. Então, estes serão recompensados. Não há dificuldade nenhuma da teologia reformada com isso. Mas qual é a minha dificuldade com esse assunto? Não com o assunto, né? Mas como o assunto é encarado na prática em muitas igrejas. Então, por exemplo, eu preciso ganhar almas para Jesus para eu ter um galardão maior. Essa motivação é pecaminosa. É pecaminosa essa afirmação. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Exato. Qual é o princípio? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento. Minha motivação é essa. Eu devo ter essa motivação. Eu faço por amor a Deus, porque Paulo também disse: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, façais para a glória de Deus. Então, eu não estou mirando a recompensa no sentido do galardão, né? Eu estou mirando a coroa da vitória no sentido de eu ser salvo. Porque se eu não tiver nada lá, nenhuma pedrinha lá, como os outros dizem, né? Já está bom. Eu já estou lá, né? Mas o Senhor tem prazer em recompensar seu servo. Ele já faz isso na terra, né? Ele já faz isso conosco na terra. Exato, exato. Mesma coisa, né? Tu falou Maurício Nassau, pensando no Maurício Nassau mesmo, no homem Maurício Nassau. Depois que eu entendi que era o bairro. Luiz, depois Patrícia. Vamos por ordem aqui, irmãos. Perfeito. Perfeito. As cartas do Apocalipse. Uhum, uhum. Sim.
Exato. Muito mais, né? E a igreja antiga nunca creu no arrebatamento secreto. Nunca creu. A volta de... É porque o dispensacionalismo vai dizer que existem duas vindas. Duas partes da segunda vinda, né? Duas fases, duas etapas. Então, uma, Cristo vem para buscar a igreja, e a outra ele vem com a igreja para reinar no milênio, né? Mas vários textos das Escrituras nos dizem que a vinda é pública, inclusive de Mateus, que o irmão citou. A vinda é pública. João começa o Apocalipse dizendo: todo olho verá. Todo olho verá. Então, a visão reformada não é que ela não crê na vinda de Jesus, ela crê. Agora, ela não crê nessas duas fases, porque não há evidência bíblica disso. Diz que Jesus voltará, e nós cremos nisso, que Jesus vai voltar. Mas quando ele vier, vamos lá, vamos tratar a palavra aqui, arrebatamento, que aparece em Paulo, lá em 1 Tessalonicenses, né? Mas Paulo não fala no arrebatamento secreto. Paulo fala dos mortos que ressuscitarão primeiro e nós seremos transformados. Esse nós seremos transformados é o suposto arrebatamento. Mas isso não é secreto. Esse arrebatamento aí que Paulo menciona é uma transformação. Deus vai tomar os vivos e vai transformá-los. E aqui vai acontecer várias coisas, inclusive o juízo final. Vai acontecer algumas coisas na criação também que eu vou entrar já já. Deixa só a Patrícia também considerar ler alguma coisa. Exatamente, do que ele é, da transformação do seu coração. Perfeito, Patrícia. Irmãos, vamos abrir. Não, deixa eu explicar uma coisa aqui em Apocalipse, depois a gente vai para Hebreus. Mas deixa eu explicar alguns pontos aqui no capítulo 20 ainda. Trono nós já sabemos, grande trono, branco nós já sabemos, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O que é isso? Né? O céu e a terra fugiram e não se achou lugar para eles. Isso aqui é algo que vai acontecer no juízo final. Enquanto Deus estiver julgando todos os homens, vai ter acontecido a ressurreição já, a transformação dos vivos. Os ímpios vivos serão, então, também passarão por uma transformação. O seu corpo será um corpo de miséria para toda a eternidade. Algo estará acontecendo no universo. Deus estará fazendo algo no universo, ao mesmo tempo que aqui está acontecendo o juízo final. Deus estará agora purificando a terra com fogo. Então, o fogo é muito presente nesse momento da história, mostrando o juízo divino. Vamos abrir lá em 2 Pedro, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 até o versículo 13. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, do versículo 10 até o versículo 13. Os irmãos encontraram? Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor. Veja, virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Qual a ideia de abrasar aqui? Fogo. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Isso vai acontecer no momento do juízo final. Verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Observe aqui a consideração de Pedro, irmãos. Quando, por exemplo, não vou dizer que são todos, mas alguns irmãos que professam dispensacionalismo, junto com o arminianismo,
e dizem, por exemplo, que os reformados que afirmam que os homens são eleitos, né? Os crentes são eleitos para a salvação. Então, uma vez eleitos, eles não precisam se preocupar com a piedade, com a vida santa. Porque uma vez eleitos, quando Jesus voltar, eles vão ser levados de todo jeito. Então, eles podem viver pecaminosamente. Veja que essa é uma acusação leviana contra a teologia reformada. Porque a teologia reformada não diz isso. Nunca disse. Nunca nenhum teólogo reformado disse que porque alguém é eleito, pode viver em libertinagem pecaminosamente. Por que nenhum teólogo reformado ou pregador reformado diz isso? Porque a Bíblia não diz. Não dizemos porque a Bíblia não diz. Porque o que é que a Bíblia diz? Para os crentes, veja o verso 11. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis vós, irmãos, para quem Pedro está ensinando, tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando, verso 12, e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Veja a exortação de Pedro. Como é que nós devemos esperar o juízo final? É isso que Pedro está dizendo aqui. Nós devemos esperar o juízo final vivendo de forma santa, santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda de Deus. Exato. Exatamente. Ele fala muito, né, na epístola. Então, essa é a forma do crente esperar o juízo final. Como é que o crente espera o juízo final? Não é ele ficar morrendo de medo quando dá um trovão, ele vai na janela e diz: Jesus, perdoe meus pecados, eu não quero perder minha salvação, não tira de mim não a salvação não. O crente que entende a Escritura nesse sentido, né, que nós estamos tratando, o crente reformado sabe que toda a sua vida está perante a face de Deus e ele deve viver em santidade todos os dias de sua vida. E ele não tem que despertar para se preparar para a vinda de Jesus. Ele tem que se despertar para ser um crente piedoso, para viver toda a sua vida assim. Né? O verdadeiro crente tem esse anseio. Exato. Perfeito. Perfeito. O crente piedoso alimenta isso, né, Edinaldo? Qual a acusação? Sim, sim. É como se ele nos acusasse de determinismo, né? Mas o que é que acontece? Nós cremos numa determinação divina, sim, para a salvação. Nós cremos. Mas nós também cremos que Deus diz na sua palavra, através dos seus mandamentos, que nós devemos viver de modo santo. Isso está, isso está sendo complementado pela verdade também que, mesmo vivendo de modo santo, não é a nossa forma de viver que nos salva, é Cristo que nos salva. Mas ele nos salva para vivermos de modo santo. Então, uma vez que nessa caminhada, se um crente pecar e Jesus voltar, ele é salvo, o crente é salvo. Porque não é o crente que garante a sua salvação, é Deus. Deus tem uma aliança com o seu povo. Não é? Essa afirmação boba que diz que um crente que estiver pecando na volta de Jesus não vai ser arrebatado, ela é tão boba e infantil que ela não considera o seguinte: a Bíblia diz que nós somos pecadores. Quem é que vai estar isento absolutamente do pecado na volta de Jesus? Quem é que é suficiente para essas coisas? Absolutamente ninguém. Mas os eleitos serão transformados e ressuscitados. Os eleitos serão, né? Exatamente. Então já vimos aqui em 2 Pedro que haverá um grande evento na criação. Apocalipse vai nos dizer algo, Romanos, perdão, 8, vai nos dizer algo importante que está relacionado a isso aqui. Antes de lermos Romanos 8, mas veja alguns detalhes aqui, veja. Verso 10. Os elementos se desfarão abrasados. Os céus passarão com estrepitoso estrondo. As obras que nela existem serão atingidas.
Verso 12. Por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Veja que Deus cumpre a promessa que não julgaria mais o mundo com dilúvio. Deus não se esquece das suas promessas. E isso está amarrado com esse texto. Agora a gente vai ler Romanos 8, porque Paulo fala disso também, da expectativa, ou da expectação, né, da criação. Versículo 18 em diante. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Aqui, adoção de filhos, redenção do nosso corpo, é uma referência à ressurreição. Né? Revelação dos filhos de Deus, referência à ressurreição e transformação. Paulo está falando que a criação está esperando a purificação. Está esperando esse céu se enrolando como um pergaminho. Está esperando o mundo ser purificado com fogo, o universo todo ser purificado pelo Senhor. Então há uma expectativa da parte da criação. E ela sabe, a criação sabe que ela não antecede os filhos de Deus. Isso é maravilhoso, irmão. Ela sabe que a sua renovação, a sua transformação é antecedida pela igreja. Assim como os mortos ressuscitam primeiro e depois os vivos são transformados, primeiro a igreja toda é transformada e depois o mundo é transformado. O universo é transformado. Essa é a ordem. Quando nós estamos falando a respeito da primeira criação, eu já disse aqui a vocês. Deus cria primeiro a natureza, depois a humanidade. Quando nós estamos falando da nova criação, Deus recria primeiro a humanidade, recriar aqui no sentido de ressuscitar, de glorificar, e depois, então, a criação. Certo? Alguma dúvida até aqui? Então vamos lá. Já sabemos quem será o juiz desse julgamento, mas precisamos considerar aqui quem serão os jurados nesse tribunal, não é? Vamos abrir as escrituras em Lucas 22, 29 e 30. A primeira passagem que nós vamos considerar. Misericórdia, já vai dar 9 horas. Vinte e dois, 29 e 30. Veja só. Assim como o Pai me confiou um reino, o que é que Jesus diz agora? Eu vou-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pode falar, né? Uhum. Tem ligação, tem total ligação.
Quando Jesus fala de mesa, né? Na verdade, o texto bíblico fala isso várias vezes no Antigo e no Novo Testamento. A gente precisa, claro, respeitar os contextos. Aqui no verso 30, mesa significa primeiramente comunhão do povo de Deus com o seu rei. Então a mesa simboliza isso. Para o contexto que nós estamos lidando aqui, o julgar as 12 tribos de Israel tem relação com a rejeição de Israel ao Messias. Então esses que rejeitaram a Cristo serão julgados. Qualquer pessoa para ser salva precisa crer em Jesus, inclusive o judeu. Qualquer um. Então, a mesa aqui fala desta comunhão do povo de Deus com o seu Senhor, desta missão, podemos dizer assim, talvez haja uma palavra melhor que não me lembro agora, mas dessa missão da igreja de exercer juízo, e é nesta época do juízo final. Paulo vai falar sobre isso também, eu queria que a gente lesse esse texto, lá no capítulo 6, 1 Coríntios, do verso 1 ao verso 3. 1 Coríntios 6, de 1 a 3. Aqui o problema é que havia um litígio entre irmãos, uma discussão, um problema, e a questão se avolumou tanto que os crentes queriam ir para a justiça comum para resolver o problema. Irmãos da mesma igreja. E aí Paulo intervém com a orientação. Ele diz: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Que anjos? Caídos. Quanto mais as coisas desta vida. Aí você pergunta, se você não pergunta, eu pergunto. O que é que a gente vai fazer no juízo final? Qual será o nosso papel? Não sei. Só sabemos que o texto diz isso e claramente, principalmente em Paulo. Nós vamos julgar o mundo e vamos julgar os homens. Mas o texto diz também que Jesus é quem julga. Obviamente, Jesus não vai chegar para a igreja e dizer assim: resolva aí a bronca. Ele não vai. Né? Mas o que está desenhado diante de nós na revelação? Há um juiz e jurados. E esse julgamento vai acontecer. Esse julgamento vai tomar forma para condenar todos os ímpios e para galardoar todos os fiéis. Como é, Teão, a própria santidade da igreja. Para os anjos e para os homens. Interessante sua fala aqui, veja. A gente leu aqui algumas passagens sobre a expressão o dia de Deus, o dia da vingança do nosso Deus, o dia do Senhor. O dia do Senhor, excetuando Apocalipse 1:10, que é o primeiro dia da semana, mas na literatura profética, o dia do Senhor é o dia do julgamento. Mas em Apocalipse 1:10, João fala do primeiro dia da semana, do dia que o Senhor ressuscitou, que era o dia que a igreja adorava ao Cristo vivo. 1 Coríntios 16 também mostra isso. Então nós devemos fazer a seguinte pergunta: por que na literatura bíblica um momento o dia do Senhor é o dia de culto? Em outro momento o dia do Senhor é o dia de julgamento? Será que a Bíblia está usando o mesmo termo em duas coisas diferentes por falta de termo? Não, né? Porque Deus é o rei da linguagem. Então, qual é a relação? Se não são dois termos que estão distantes e não tem nada a ver um com o outro, então eles têm relação.
Então, qual é a relação? É o seguinte: o dia do Senhor é um antegozo da eternidade. É um dia de alegria do povo de Deus. Está reunida no primeiro dia da semana. O dia do Senhor é uma pequena antecipação dos novos céus e nova terra. Sendo que lá, hoje não, sim, lá, quando a gente chegar lá. Mas quando a igreja se reúne aqui, no dia do Senhor, para adorar o seu Deus, junta, o mundo lá fora está perdido nos seus pecados, não adorando ao Senhor. Então, todas as vezes que os crentes se reúnem para adorar no dia do Senhor, só o fato de eles estarem adorando juntos na casa do Senhor, na igreja, eles estão dizendo ao mundo: vocês estão condenados. E o Senhor nos salvou. Calvino dizia, Calvino falava do grande teatro de Deus. E que nós representamos nesse teatro. A vida da igreja, ela é uma representação da eternidade. A vida santa, né? É uma representação da eternidade, inclusive o culto. Então, quando um crente é relapso no dia do Senhor, ele não valoriza isso, ele abandona, o seu comportamento está dizendo: eu sou um perdido. A gente tem que saber isso, né? Porque se o dia do Senhor é um anúncio ao mundo de que nós estamos salvos e o mundo está perdido, e se eu me digo crente, e eu sou relapso no dia do Senhor, relaxado quanto a isso, desprezo isso, eu estou afirmando com o meu procedimento: eu sou um perdido. Isso não quer dizer na prática que a pessoa seja perdida, vocês estão entendendo, né? Mas o comportamento dela está dizendo isso. O disciplina. Sim, Deus o disciplina. É exato. Não quer saber, né? O que foi? O que foi? Ele dá uma de John Bobo, aquele do posto de gasolina, né? Por quê? Tá falando, meu Deus, o que foi? Aí quando ele vem falar com o pastor começa: por que você não está vindo para a igreja? Aí ele começa a ficar vermelho, né? Você está lendo a Bíblia? Você está orando? Né? Não, 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 não. Tá com alguma dúvida? Tô não. Tenho muita fé. Alguma pergunta, irmãos, até aqui? Se vocês não têm, eu tenho. Qual é a finalidade do juízo final, irmãos? Exatamente. O catecismo a Confissão de Westminster vai dizer o seguinte: o fim que Deus tem em vista determina esse dia, manifestar a sua glória. A glória da sua misericórdia na salvação dos eleitos e a glória da sua justiça na condenação dos réprobos, que são injustos e desobedientes. Os justos irão, então, para a vida eterna e receberão aquela plenitude de gozo e alegria procedente da presença do Senhor. Mas os ímpios, que não conhecem a Deus, nem obedecem ao Evangelho de Jesus Cristo, serão lançados nos eternos tormentos e punidos com a destruição eterna proveniente da presença do Senhor e da glória do seu poder. Entenda o que o texto diz aqui. Eles dizem algo preciso e que corresponde às Escrituras. Deus não deixa um ímpio ir para o inferno. Deus lança. Deus lança. Esse é um pensamento bíblico. Então, por que, irmãos, nós devemos, como crentes em Cristo, tementes ao Senhor, que amam o Salvador, pensar no juízo final? Primeiro, nós devemos considerar que o Senhor nos preserva de sua ira, que nós veremos o juízo de Deus contra os ímpios. E quando Deus estiver julgando os ímpios, diz o Apocalipse, um por um, eu não sei como é que vai ser isso, mas o texto diz, um por um. Nós vamos estar contemplando isso, e nesse momento, irmãos, Deus estará ministrando ao nosso coração, mais uma vez, a mensagem de seu amor e de sua graça. Porque Ele vai estar dizendo aos que estão à sua direita: vocês são benditos. Esses são rejeitados. Vocês são ovelhas.
Esses aqui são bodes. Vocês foram preservados da ira, porque a minha ira recaiu sobre seu filho para salvar vocês, meu filho para salvar vocês. Estes aí rejeitaram meu filho e perecerão eternamente no inferno. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. O juiz dirá isso no grande dia. Porque, em segundo lugar, nós precisamos refletir sobre o juízo final. Porque este assunto é uma ferramenta para a evangelização. Nós precisamos dizer aos homens: haverá um dia de juízo. Deus julgará os homens pecadores que desprezam seu filho. Aquele que diz: não, irmão, olha, você prega para mim sempre, né? Mas um dia eu vou, irmão. Um dia eu vou, se Deus quiser. Um dia eu chego lá. Nós devemos mostrar a gravidade do que ocorrerá. Jesus vai voltar, o Senhor vai julgar todos os homens, todos os anjos caídos, salvará a sua igreja. E você, meu amigo, que tem rejeitado Cristo, você ouvirá do Senhor: vinde benditos, ou apartai-vos de mim, malditos. Esse é o Evangelho. Isso não é um Evangelho fofinho. É o Evangelho. Isso não é o Evangelho que a gente aborda o pecador dizendo: ô, querido, Jesus te ama tanto. Esse é o Evangelho que a gente apresenta a má notícia primeiro, para que a boa notícia tenha sentido na evangelização. A má notícia é essa aqui, olha. Todos os ímpios que rejeitam a Cristo serão julgados e condenados para sempre. Mas aqueles que conhecem a Jesus como Salvador e o têm como seu Redentor, eles serão salvos. Então você precisa crer. É isso que a gente diz ao ímpio. Você precisa entender que Deus ama pecadores, mas esse amor teve um custo. O seu filho entregue na cruz. E você vai rejeitar esse amor dispensado pelo Senhor? Ou você vai abraçar a verdade do Evangelho? O ímpio tem que ser guiado nessa verdade da Escritura para que ele crê no verdadeiro Evangelho. Porque tem um bocado de gente aí lotando as igrejas, mas que não sabe o que é o Evangelho. Não sabe. Nunca ouviu. Estão escutando um bocado de coisa. A Bíblia está sendo aberta, está sendo falada, mas eles não conseguem entender o que está sendo dito. Que Deus tenha misericórdia, né? Dos perdidos e de nós. Diga, Mário. Uhum. Evangelização, né? Podemos ter um estudo sobre isso, né? Uhum. Podemos ter um momento sobre isso. Será bom. Alguma pergunta, irmãos? Não? Amém? Vamos cantar. Tu és soberano. Quero chamar a Lívia e Lucas para a gente cantar de novo essa canção. E eu acho que ela tem muito sentido depois de tudo que a gente ouviu, tudo que a gente estudou, né? Cantarmos essa música orientará o nosso coração para a grande obra da graça de Deus que nos alcançou. Vamos ficar de pé?